Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Educa Brasil Produzindo Conhecimento. Eu sou a professora Dinamara Machado e tenho um compromisso com você, o nosso telespectador, o meu telespectador, que participa do Educa Brasil Produzindo Conhecimento. Estamos aqui semanalmente para mostrar possibilidades. Possibilidades de uma profissão, possibilidades de uma carreira, possibilidade de empreender. É isso que fazemos no Educa Brasil. E eu faço o Educa Brasil sempre em parceria. Eu tenho parceiros no Educa Brasil, profissionais que estão no mercado, profissionais que têm uma história e podem mostrar que muitas vezes uma graduação, um curso superior, se revela em vários caminhos que nós podemos tomar. O Educa Brasil é sim um produto feito a várias mãos. O Educa Brasil faz parte da grade de transmissão da TV Profissão, isso mesmo. O Educa Brasil faz parte da TV Profissão e o nosso compromisso é mostrar possibilidades ao nosso telespectador. Minhas convidadas de hoje na série Natureza. Sim, estamos falando da série Natureza, com base nos cursos de Geografia e Ciências Biológicas. Hoje as minhas duas convidadas são professora doutora Renata Garbosa e professora mestre Tiana Becker. Sejam bem-vindas, professoras. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Dinamara. É um prazer dividir essa mesa hoje, né, fazendo esse debate, esse diálogo contigo e também, né, com a Tiana aí com toda a sua formação. Então, com certeza teremos aí um debate muito profícuo sobre a temática que nós iremos abordar. Mais uma vez, eu agradeço. Que bom. Como habitual, né? Nós estamos na série Natureza, porque estou falando dos cursos de Geografia e de Ciências Biológicas. Mas, professora, né? Alguns devem me perguntar, e quando me encontram, seu programa é focado em cursos de graduação? Sim, até para que você que é pai, que é avô, que é tio, que conhece alguma criança, ou para este adolescente que está aí zapeando na TV, né? Porque o nosso programa passa na televisão aberta, para que ele compreenda. Afinal de contas, quem se forma em geografia ou em ciências biológicas, em que área ele pode trabalhar? Muitas pessoas ficam restritas pensando que é a docência, mas nós olhamos que as áreas se mesclam, né? Nós temos corpos interdisciplinares nas distintas instituições e essa é a contribuição. E hoje, no Educa Brasil, produzindo conhecimento, como sempre, nós vamos começar buscando a carreira dessas duas profissionais para que sirvam de exemplo, para que elas mostrem as dores e as delícias de como foi construída a sua carreira até o momento. Professora Renata Garbosa, o que te traz ao Educa Brasil? Que maravilha, professora. Então, veja, né? Quando a gente pensa num processo de formação, é importante lembrar dessas dores e dessas delícias, né? Meu processo de formação, ele inicia, né, com um incentivo muito grande, né? Os pais sempre querem isso de nós, mas eu venho, né, de uma família com 6 irmãos, pais agricultores e que sempre buscaram, incentivaram todos os filhos a estudarem. Então, era um período muito difícil com 6 filhos, mas a gente sempre teve esse incentivo e automaticamente todos, né, seguiram aí para ter o ensino superior, enfim, para se graduar, não só para uma carreira, né, mas para a vida, né? Então isso é importante para todos os que estão participando aqui conosco, ou que porventura venham assistir o programa, esses pais, essas mães, esses filhos, esses avós, como a professora colocou agora no início do programa. Então, como não tinha muitas opções em função, né, de um tempo já um pouco remoto, as opções que tinha a gente acabava fazendo. Então, quando eu acabei o ensino fundamental, eu automaticamente precisei ingressar no magistério, né, o ensino médio, fazendo magistério, e já nesse momento eu acabo aí assumindo uma escola, né, multisseriada, substituindo a minha professora de primeira a quarta série na época, e foi um grande desafio. Aliás, foi o meu primeiro grande desafio da minha vida, né? Mas foi um desafio que hoje eu guardo com muito carinho, né?
já são formados, esses ex-alunos, enfim, são pais, já têm filhos também na escola, e isso acabou me incentivando a seguir. Acabando o magistério, então, eu optei pelo curso de geografia, e não era porque tinha outras opções, eram poucas opções, né? E automaticamente a escolha do curso de geografia foi em função da pouca disponibilidade de cursos que se tinha no momento, né, nas instituições, mesmo porque nós tínhamos poucas instituições de ensino superior, tanto públicas quanto privadas. Cursando, então, a licenciatura e o bacharelado, concomitante a isso, eu já, né, segui aí uma carreira no município como concursada, e automaticamente eu fui trabalhando um pouco na docência, como professora do magistério, mas como geógrafa, possibilitando que eu estivesse aí frente à Secretaria de Planejamento e Urbanismo, trabalhando com projetos, e aí depois também trabalhei na Secretaria Municipal de Educação. Então, fui tendo essas experiências que somaram muito na minha vida e que foram, né, positivas e importantes para entender todo esse processo, né? Aí, findada, né, a graduação, querendo mais, na realidade, eu busquei, então, o mestrado, né? Isso há 22, 23 anos atrás, não se ouvia falar, se falava muito pouco, né? Sobretudo no interior, né? E automaticamente eu vim, né, para Curitiba, fui aprovada aqui, fui então fazer o meu mestrado na área da geologia ambiental, então foi mais um desafio, porque não era o meu campo confortável, né, da graduação, e concluído o meu mestrado, eu já comecei então a trabalhar no ensino superior, então já estou há 18 anos no ensino superior, sempre, né, trabalhando também com o ensino fundamental, tá? Concluída essa fase, então, há 4, 5 anos atrás, né, fui fazer meu mestrado, daí sim, na geografia, né, meu campo aí da graduação, então também foram muitos desafios, né, professora? Eu lembro que quando eu vim para Curitiba, eu vivia com a bolsa, né, do mestrado, do CNPq, o valor era muito pouco e tal. Então, eu sempre tive muitos amigos, né, pessoas que hoje são colegas também de profissão e que seguem junto comigo, então, que conhecem a história, que conhecem a carreira. Então, são mesmo as dores e as delícias desse dia a dia, né, que a gente tem para que a gente possa. Mas tudo isso, professora a Tiana, enfim, todos os que estão nos assistindo, contribuem para o nosso processo de formação, para a valorização. E aí, relacionando com a temática, na minha graduação, eu já trabalhei com essa questão da agricultura, trabalhando aí no meu trabalho de conclusão de curso com as vilas rurais no estado do Paraná, que na época era um programa do governo do estado, conhecendo um pouco mais desses agricultores, como era todo esse processo, enfim, mas aí na sequência a gente fala mais sobre isso. Então, professora, é um pouco da minha história. Eu sempre gosto de contar, até para incentivar as pessoas, né? Que independe se a gente tem ou não condições financeiras, né? Então a gente ultrapassa tudo isso e a gente consegue. E eu gosto de retomar isso, valorizando, né, os nossos pais e o que eles fizeram por nós, né? Então me orgulha muito tudo isso. Belíssimo exemplo, professora Renata. Realmente é isso que te traz no Educa Brasil. Você tem uma história, né? Você tem uma história construída. Professora Renata, durante a sua fala, ela coloca que, para você que é nosso telespectador no Educa Brasil, compreenda o que é uma escola multisseriada, o que é uma sala multisseriada. Muitos vivem a realidade de uma escola. Ah, tem lá só os alunos do primeiro ano, né? Geralmente é assim quando você vai para a escola. Mas antigamente nós tínhamos no nosso país, e ainda permanece no nosso país, em alguns lugares, escolas em que tem criança de todas as séries. E aí o professor tem que dar conta de todas as séries até o 5º ano. Por quê? Porque falta professor, né? Nós ainda temos uma defasagem, passado mais de 20 anos da LDB, ainda temos uma defasagem de formação de professores no Brasil.
Você pode não acreditar, apesar que nós formamos muitos professores, ainda faltam professores, e daí nós também temos uma questão de infraestrutura, nem todas as escolas têm espaço suficiente para atender todas as crianças, e principalmente nas zonas rurais ou zonas distantes, nós ainda temos que poucas crianças. E essas poucas crianças que tem não podem ficar sem estudo. Então aí entra a sala multisseriada, só explicando para você que é nosso telespectador, diante dessa brilhante carreira construída até o momento da professora Renata Garbosa. Um outro fato importante que a Renata diz, né, nós duas batemos em alguns pontos da carreira muito semelhante, é a questão da multisseriada, é a questão de trabalhar com crianças da zona rural, e a Renata trata um ponto muito importante, a professora doutora Renata Garbosa, que é a questão de bolsa, né? O estudante da graduação, ou no caso dela, no mestrado, que ela recebeu no mestrado a bolsa, sobreviver por conta de uma bolsa que recebe, né? Ou você recebe bolsa CNPq, ou recebe uma bolsa PIBID quando é na graduação, e aí esse aluno tem que se dedicar à pesquisa. Então, isso também ajuda a moldar principalmente os profissionais que vão depois trabalhar com pesquisa. Professora Renata, muitíssimo obrigada pelo seu relato, por contar como foi a construção da sua formação profissional, e tenho certeza que você é exemplo para todos aqueles que estão aqui, que são os nossos telespectadores. Muitíssimo obrigada por compartilhar. E agora nós vamos ouvir a história dessa jovem, né, professora mestre Tiana Becker. Por favor, como que você chega no Educa Brasil, que te traz até o Educa Brasil? Ah, que legal! Então, primeiro eu queria agradecer muitíssimo o convite, né, por estar aqui, pela professora Dinamara, pela professora Renata. É muito bom falar, né, sobre a nossa carreira, fazer essa retrospectiva, falar sobre alimentação, que a gente vai falar agora, principalmente no dia de hoje. Hoje nós comemoramos o Dia do Nutricionista, do profissional da nutrição. Então, que tem tudo a ver, né, com o nosso tema que abordaremos daqui em diante. Então, falando um pouquinho também sobre a minha carreira, sobre o começo, eu digo assim que eu fui um acaso que deu certo. Desde que eu me conheço por gente, eu leio, eu estudo, eu fui alfabetizada com 4 anos. Meus pais trabalhavam, né? Sou filha de uma cidade pequena, sou fruto de lá, uma cidade do interior de Santa Catarina, do oeste catarinense, que tem hoje tem 33 mil habitantes. Na época que morava lá ainda tinha um pouco menos, né? Aumentou depois da construção da nossa barragem lá por perto. E então meus pais sempre trabalharam e eu tinha que ficar sob os cuidados dos meus avós e também da minha tia, que começou trabalhando a sua vida, né? Nós somos 13 anos de diferença, e ela começou trabalhando numa biblioteca municipal da cidade. Então, quando eu não tinha com quem ficar, ou que a minha avó sempre muito envolvida com as funções da igreja, né? De cidade pequena, e tudo mais que ela tinha que fazer, eu ficava com minha tia. E ia para junto dessa biblioteca e ficava passando minhas horas lá. Então, eu fui crescendo em volta de livros, e lembro, né, nós falávamos há pouco aqui nos bastidores sobre o primeiro livro que a gente ganhou. Lembro muito bem, o meu primeiro livro foi O Rato que o Rio do Rei. Era um livrinho que eu aprendi a ler com 4 para 5 anos, e desde então eu estou sempre nessa busca, né, de estudo, sempre gostei muito disso. Fui formada até a quinta série, né? Na época era a quinta série, em colégio estadual. Aí minha mãe, como professora também, passou a lecionar num colégio particular. Nós ganhamos, como filho dela, desconto, né? Uma certa bolsa, e aí começamos, eu e meu irmão, a estudar no colégio particular onde eu me formei. Sempre tive o sonho de ser médica, então fazer a famosa medicina, né? E terminei o meu terceiro ano, fiz 2 anos de cursinho e infelizmente não passei. E no segundo ano, na segunda tentativa, eu já frustrada comigo mesmo, né? Porque sempre muito exigente com os meus estudos, vi
um edital que a Universidade do Vale do Itajaí tinha aberto, na época que começaram a selecionar os estudantes pelo currículo escolar. E tinha 5 vagas ofertadas para o estado de Santa Catarina. Naquilo eu pensei comigo, é uma área da saúde também, talvez eu consiga me dar bem, e mandei o meu currículo escolar, passei, entre essas 5 vagas eu passei em primeiro lugar, comecei a fazer a faculdade de nutrição, né? São 11 anos já desde lá, desde o terceiro semestre da faculdade, que era na época o tempo mínimo para começar a se trabalhar em projetos, eu comecei a me engajar dentro da faculdade, porque nesse processo, como a faculdade era particular, eu sou uma filha do FIES também, como a professora Renata estava colocando sobre a bolsa ali. Eu tinha o financiamento estudantil, mas eu consegui 50% de bolsa. Os outros 50% eu tinha que arcar. Como os meus pais na época tinham outro filho também, né, meu irmão, que ainda estava em processo de colégio e tudo mais, então os gastos eram muito altos, e para poder ajudar os meus pais, eu comecei a trabalhar para ganhar pelo menos os outros 50% de bolsa da faculdade. Então, no terceiro semestre, eu comecei a trabalhar num laboratório de nutrição experimental. Foi uma delícia. A gente estudava bioética, estudava manejo de animais, fazia testes em animais, né, de alimentos, de compostos químicos, enfim, uma série de coisas. E eu tive uma grande honra de ser orientada pela mestre que também me orientou no TCC, no projeto, que foi uma das grandes precursoras que trouxe para o Brasil a nutrigenômica, que é a professora doutora Sandra Soares Mello, uma pessoa que admiro muito. E aí, durante esse período, a gente tem um determinado para ficar em cada projeto, né? Depois que venceu o meu prazo, eu passei para outro projeto com a professora Elizabeth Bart de Almeida. Nós trabalhávamos nas comunidades ao entorno da faculdade, com comunidades que estavam em vulnerabilidade social. Estávamos nas creches com crianças, principalmente desnutridas. Dávamos orientações, fazíamos planejamento, fazia todo o processo de antropometria dessas crianças e trabalhava com os pais delas, levando conhecimento, né, de como tratar, de como cuidar. E aí foi um período também muito legal. Durante a minha faculdade, a gente tem um ano que é só de estágios, né? Então, nesse um ano, eu ainda passei a trabalhar, a estagiar durante um bom tempo na saúde da família, dentro do hospital em Santa Isabel, em Blumenau, principalmente na ala dos transplantados. E foi aí que me deu um clique, assim, que eu falei assim, ainda bem que eu não passei em medicina, porque eu acho que eu não saberia lidar com a questão da morte, e nós passamos por isso, né, nessa ala dos transplantados, assim, vivenciamos isso muito, muito de perto, e eu comecei a me apaixonar por nutrição cada vez mais. Depois disso, eu fiquei morando num hotel, num complexo, né, de resorts, e fiquei 3 meses morando dentro desse hotel, aprendi sobre nutrição em hotelaria. Eram 7 restaurantes que nós supervisionávamos. O restaurante, desde que servia o lanche para as crianças na recreação, até os mais temáticos e todos elaborados. Eram muitos funcionários que a gente fazia treinamento, supervisão de tudo isso. Trabalhávamos diretamente com chefes, principalmente espanhóis, então aprendemos muito também da culinária, de outras culturas, né, trazidas ali. Trabalhei também em cozinha industrial, e depois de formada, eu comecei, o primeiro emprego que eu tive foi atendimento de um plano de saúde para a terceira idade. Essa foi uma delícia. Então, eu trabalhava dentro de uma clínica de estética, e os senhores e as senhoras, né, eles iam praticamente para ficar conversando com a gente. Eles marcavam um horário para conversar, tinham muita necessidade disso.
Então a gente conversava, trocava ideia e o tempo passava muito rápido. E aí foi nessa época que eu comecei a observar como é que funcionava a nutrição e estética e comecei a gostar muito disso. E por conta de trabalhar nesse meio, falei, vou fazer um curso, né? Fui para São Paulo e fiz um curso para graduados na saúde e estética. Equivale mais ou menos a uma segunda licenciatura hoje, sabe? É uma coisa assim que a gente elimina algumas matérias já e dá preferência às outras. Aí eu trabalhei durante um tempo com isso e nesse meio tempo também, no final da faculdade, eu já comecei a fazer a minha primeira especialização, uma MBA em gestão de negócio de alimentos. Depois disso, trabalhando com a nutrição e estética, aí os ventos mudam da vida da gente, né? E a gente tem que se adaptar naquilo que vem, aquilo que nos apresenta. E aí caí dentro de uma cozinha industrial, dentro da UAM, que na faculdade era a minha paixão, era o que eu queria trabalhar, né? Eu sempre pensava que eu ia sair da faculdade trabalhando em cozinha industrial e caí na nutrição clínica. Enfim, me dediquei a isso, aí eu vi que eu precisava estudar um pouco mais. Fui fazer uma especialização em vigilância sanitária. E aí eu já comecei um processo também que eu cuidava de 3 restaurantes aqui na cidade de Pinhais, onde eu moro, fazia supervisão e era uma loucura, porque o restaurante funciona feriado, final de semana, manhã, tarde e noite, e acabava assim que virou uma bola e eu tinha um filho pequeno e tinha que dar conta de tudo. Aí para Risotolândia. Trabalhei um bom tempo na Risotolândia, dentro de uma empresa aqui também, e ficamos trabalhando com cozinha industrial. Daí veio minha segunda filha, nesse período, pouco depois. E eu precisava de tempo, precisava cuidar dela, de mim e tudo mais. Então, o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar home care, comecei a trabalhar com consultorias, né? Então, eu comecei a trabalhar dando consultorias a restaurantes e fazendo produção de materiais, produção de manuais de boas práticas, treinamentos com funcionários, os POPs, que são as padronizações dos serviços dentro do restaurante, né? E faço isso até hoje. E aí, como essa vontade de ficar estudando o tempo inteiro, e eu percebi que nesse tempo eu gostava muito era de ensinar as pessoas a fazerem as coisas, eu fui procurar pedagogia. Fiz o curso de pedagogia, me formei, aí fiz algumas especializações também, fiz diversidade de gênero escolar, educação à distância com formação de tutores, e procurei o mestrado, fiz um mestrado em educação, e hoje eu sigo fazendo os atendimentos, fazendo as consultorias e trabalho também prestando serviço para uma instituição de ensino nessas áreas. Então, consegui, né? Isso, e a gente continua aí estudando. Estou terminando o curso de letras agora. Que bom, Tiana, que bom. É essa história que te traz até aqui, né? E que, olha, hoje o programa é do quê? Alimentos que salvam. Então, a gente tem uma formação original dentro da área de nutrição, mas os alimentos que salvam agregados à área de ciências biológicas e de geografia. Até porque, se falarmos, né, você tem uma construção de uma história que não ficou presa num lugar, né? A questão do alimento, ele transita no mundo, né? Nós hoje já vivemos um tempo em que o melão plantado no Nordeste vem para a região sul com a maior facilidade do mundo, né? Que o nosso frango que está aqui vai parar lá na China ou no Oriente. E da mesma forma, a gente vê ainda populações gigantescas passando fome. Então, os alimentos realmente salvam. E os alimentos caminham pelo mundo, né? As sementes caminham pelo mundo. E agora, depois de 2 belíssimos exemplos de carreira construída, você, que é nosso telespectador no Educa Brasil Produzindo Conhecimento, as 2 convidadas vão. Vocês viram? Tem história aí para se formar uma carreira, para se buscar novos caminhos. E Bela fala da Tiana quando diz: a vida se apresenta e nós precisamos mudar, precisamos ir para novos caminhos. Mas é óbvio, a gente sempre vai levando um pouquinho do passado junto, né? Vai melhorando e se aprimorando constantemente.
vamos entrar na nossa temática, série Natureza, alimentos que salvam. Que alimento que salva? O que a geografia e a nutrição, uma composição de equipe multidisciplinar, o que nós aprendemos com as nossas participantes hoje? Estou honrada de estar com vocês e vou aprender muito num dia tão especial. Por favor. Acho que professora Quer Renata, começar, por Tiana? favor. Ah, legal, maravilha, professora. Sim, é interessante fazer um adendo, professora, na sua fala, quando a professora coloca a questão dos alimentos, né, que hoje, né, a gente tem toda essa diversidade, e ao mesmo tempo o nosso frango que vai para outros países, os outros produtos que vêm dos outros países, enfim. Hoje, por exemplo, o nosso peixe, ele chega nos Estados Unidos em 48 horas depois que ele é embalado. Então, ele chega lá praticamente ainda, né, quente, digamos assim, por conta de cada vez mais, né, todo esse processo tecnológico ser tão rápido, né, para atender e para que esse produto ele mantenha, né, o máximo de qualidade e que faça também a diferença para as pessoas que vão consumir, né? Quando a gente pensa, a professora Diamara, a Tiana, todos os que estão conosco participando, ou os que virão posteriormente a nos assistir, a relação da geografia, ou mesmo das ciências biológicas com os alimentos, ela é muito estreita, né? Porque quando eu penso nos alimentos, eu tenho que pensar no processo de produção, tá? Então, como que eu produzo um alimento que não venha degradar o ambiente? Como que eu posso produzir um alimento que não degrade tanto o solo, que não cause erosão, que esse solo se mantenha fértil, né, para outras, né, culturas. Então, eu posso trabalhar com uma rotação de cultura, pensando na questão da sustentabilidade, pensando que esse solo ele não precisa, né, sofrer todo esse processo de erosão, toda essa terra aí para os rios, né, para o leito dos rios, e automaticamente eu ter todo um processo ali envolvido. Então, sempre essa relação da sustentabilidade, produzir com o mínimo de agrotóxicos, né, e ao mesmo tempo pensar, né, que o geógrafo e o biólogo eles têm um papel determinante nesse processo, porque ou eles estão aí alocados também em secretarias municipais, né, de agricultura e abastecimento, ou nas secretarias de meio ambiente, ou em órgãos estaduais, né, de cada estado, aí cada um pode pensar que órgãos aí que tem no seu estado que faz um trabalho direto, né, com a agricultura. Então, esse trabalho, esse papel, ele é fundamental nesse processo. Então, como produzir numa escala maior, de forma sustentável, utilizando o mínimo de agrotóxico, pensando, né, nesse solo, nessa terra, como sendo algo pulsante, como um ser vivo na realidade, né? Então, todo esse cuidado, essa manutenção, a forma como eu trato, né, esse espaço, automaticamente vai reverberar também na quantidade e na qualidade desse produto que chega lá, né? Então, quando a Tiana coloca, né, hoje é o dia, né, da nutrição, hoje é uma data especial, né? Como que esses produtos, eles atuam no nosso organismo, que eu sei que ela fala na sequência, mas para eles atuarem no nosso organismo, eu já tenho que pensar lá atrás, em toda essa cadeia, em todo esse ciclo e esse processo de produção, tá? Ao mesmo tempo, professora Dinamara, eu preciso pensar da seguinte forma: o nosso país é um país de dimensões territoriais, né? Enfim, o quinto país em extensão territorial no mundo, né? Então, nós temos aí uma quantidade de extensão tanto de terra quanto de água para a produção aí de inúmeros produtos, né? Automaticamente, essa logística, muitas vezes, ela também encarece o meu produto. Então, quando a professora coloca a questão do melão, a questão da manga, né, os produtos que eles não são cultivados em uma determinada região, para que eles possam chegar, né, à mesa do consumidor em outros estados, em outras regiões, automaticamente eu tenho todo um valor agregado, né? Então, se tem até uma orientação no sentido de consumir, né, o que eu tenho localmente, né, pensar
na viabilidade econômica local, nos produtores, nos grandes cinturões verdes que nós temos hoje, aí, sobretudo, né, no entorno das metrópoles, para que essa população que tem esse processo de produção também se mantenha no campo. E, automaticamente, eu minimizo uma série de outros problemas ligados ao inchaço populacional, à urbanização e tudo mais. Então, veja, quando a gente fala de geografia e ciências biológicas e outras tantas questões que a gente poderia colocar aqui, professora, é um campo vastíssimo, né, nessa área, porque vai atuar diretamente com essa cadeia, que também é uma cadeia que merece a nossa atenção, que merece o nosso cuidado, porque hoje, né, o alimento, né, ele é uma fonte fundamental para a população e automaticamente eu preciso pensar também nessa qualidade e nessa produção de forma sustentável até para as futuras gerações. Não, essa fala da professora Renata é pactuar justamente a diferença a questão da agricultura e do agronegócio, né? E a questão do alimento, no conceito de agricultura, é o alimento para consumir, para vender na minha comunidade, de pensar de forma sustentável, né? De pensar no mínimo possível ali de degradação do solo, né? De manutenção da cultura, de aprender a se alimentar com os alimentos daquela região, né? E guardar também o alimento. E aí o agronegócio, né? Que também entra muito a geografia, que é desde a questão da logística dos alimentos de um país. Então, um geógrafo observa isso, uma pessoa que trabalha com ciências biológicas observa isso. Porque você fazer um trânsito, você pegar um brócolis no sul do país e levar o brócolis para a Amazônia, não estamos nem falando da Europa e nem dos Estados Unidos, mas se você tem uma plantação de brócolis aqui no Rio Grande do Sul e fazer esse brócolis chegar saudável na Amazônia, como que você faz ele chegar saudável? E aqui já é o agronegócio, né? Porque é uma cadeia vastíssima. E todos esses alimentos salvam, Tiana. Então aí entra a nossa profissional da área, né, de origem, para falar como que esses alimentos salvam, né? Que alimento de fato salva? Por favor. Obrigada, prof. Eu acho que, de antemão, a gente tem que começar a discutir o que é o alimento, né? Eu dizer que um alimento salva, que tipo? O que ele faz no meu organismo? Por que ele salva? Qual é a função dele, né? Então, para começar, eu gostaria de colocar, trazendo aí respaldo da Anvisa, né, que é a nossa agência de vigilância sanitária, e também pela FDA, que é a Food Drug Administration, que é a equivalente à Anvisa aqui, mas nos Estados Unidos, né, corroboram com a ideia de que alimento é tudo aquilo que os seres vivos conseguem ingerir e tirar dele algum equivalente energético, alguma energia para que seja de forma proveitosa, né, utilizada no nosso organismo, para que haja as funções vitais, para que haja movimentação, para que haja crescimento e para que haja reprodução. Então, partindo disso, longe de querer aqui dar uma pincelada na área de bioquímica ou de fisiologia, mas é importante entender o porquê, o que acontece quando eu coloco um alimento para dentro do meu corpo, né? E nisso, saber o porquê que eles vão me salvar, ou por que eles são vitais, né? Então, quando eu coloco algo na boca, pode ser o alimento mais saudável do mundo. Significa que eu já estou tendo benefício? Não propriamente, né? Porque um pedaço do alimento inteiro, ele não vai me fazer nada. Ele tem que ser degradado, ele tem que ser desestruturado. De macronutrientes, eu tenho que transformar ele em micronutrientes para que ele seja absorvido pelo meu corpo e aí sim ele me dê algum benefício, tá? Então, os macronutrientes que a gente tem nos alimentos são 3. São os carboidratos, os lipídios e as proteínas. Para eu começar a fazer esse processo de degradação, digestão, né? Começa pela digestão,
eu tenho dois processos. O primeiro começa pela minha boca, quando eu começo a mastigar e a triturar o alimento. E aí entra 3 órgãos muito importantes do nosso organismo, que é o fígado, o baço, o pâncreas e a vesícula biliar, e eles acabam interferindo e ajudando, né, nesse processo, produzindo enzimas. Essas enzimas, elas vão encontrar esses macronutrientes, esses 3 que eu falei, a proteína, o carboidrato e o lipídio, e vão começar a quebrar em pedacinhos bem pequenininhos, tá? E cada uma enzima, ela tem a sua especificidade. Por exemplo, a enzima lipase, ela vai quebrar os lipídios. Claro que ocorre todo um processo, um ciclo total, mas, a grosso modo, digamos assim, o resultado final dessa quebra vai liberar no meu organismo os ácidos graxos que eu preciso. As carboidrases vão lá, direto nos meus carboidratos, macronutrientes, e vão liberar açúcar para o meu organismo. E as proteases vão atacar as proteínas, os macronutrientes, e vão liberar aminoácidos e peptídeos. Depois de tudo estruturadinho, de tudo pequenininho, esses nutrientes vão chegar no meu intestino, principalmente no intestino delgado, tá? Quando eles chegam lá no intestino delgado, eles são absorvidos pelo epitélio de revestimento do intestino, que é a parede, a parte de dentro do intestino. E aí eles passam para os meus capilares. Fazendo essa absorção, né, quando se quebra lá as moléculas de lipídios, principalmente pela lipase, e libera os ácidos graxos, esses ácidos graxos, somente as moléculas menores são capazes de entrar nos capilares. E aquilo que não é absorvido é triglicerídeo no nosso organismo. Todo mundo já ouviu falar em triglicerídeo, né? A gente vai, faz o exame para fazer a mensuração de quanto está o triglicerídeo no organismo. E aí, o triglicerídeo ele não entra no capilar, ele entra lá no nosso sistema linfático. E por isso que ele tem que estar, esse sistema linfático, ele tem que estar funcionando perfeitamente, justamente para conseguir absorver essas moléculas dos subprodutos do lipídio, que são os triglicerídeos, para que ele não fique aí circulando no sangue e em grande quantidade posteriormente possa me trazer problemas cardíacos, por exemplo, né? Então, depois de todos esses nutrientes devidamente quebrados, né, em pedacinhos menores, o coração é que toma conta e faz o bombeamento de todos esses nutrientes para todos os nossos órgãos, para que eles funcionem bem. E o que não é absorvido é mandado lá para o nosso intestino delgado, e aí ele é expulso do nosso organismo através das fezes. Mas o que eu quero chegar, que é o mais importante, é agora. Quando eu falei que nesse processo de digestão, as proteases, elas quebram as moléculas, as macromoléculas de proteína e liberam aminoácidos e peptídeos, os aminoácidos é que são o nosso foco. É daí que provém eles. Para vocês terem uma ideia, já devem ter ouvido falar também, né, que o nosso corpo ele é praticamente água, né? Então, 60% do nosso corpo ele é formado de água. E os outros 40% desses, 20 são proteínas. Proteínas. E as proteínas são formadas pelos aminoácidos, tá? E os aminoácidos, eles têm função vital no nosso organismo. Eles fazem a regulação do nosso hormônio, dos nossos hormônios, dos neurotransmissores. Eles regulam o nosso sono, o nosso humor. Eles evitam a perda das massas musculares, nos dão energia para que possamos nos movimentar, para que possamos fazer tudo aquilo que a gente precisa no nosso dia a dia. E eles se dividem em 2 tipos, tá? Que são os essenciais e os não essenciais. O corpo humano, ele precisa de 20 aminoácidos essenciais, 20 aminoácidos, desculpa, para funcionar perfeitamente, tá? Desses, 11 o nosso corpo produz naturalmente, mas 9 deles,
eu preciso buscar na minha alimentação. Eu não produzo mais. E alguns estudiosos dizem, né, que isso é parte do processo de evolução do homem. Por exemplo, uma planta, ela produz os 20 aminoácidos que ela precisa para viver. Então, por que o homem produz 11, né? E aí a gente vai lá na época em que o homem começou a evoluir, a ir buscar novos territórios, a buscar novas fontes alimentares, a caça, a pesca, começou a buscar, né, diferentes maneiras para sobreviver. E essa adaptação do nosso organismo, o nosso organismo entendeu que esses aminoácidos que são os não essenciais, que a gente diz que é aqueles que o nosso corpo, os essenciais que o nosso corpo não produz, nós precisamos buscar no alimento, o homem consegue, porque o homem é um ser móvel, e sendo um ser móvel, ele consegue buscar. Diferente da planta, que precisa ter todos eles para viver, por exemplo, né? Alguns desses aminoácidos são bem conhecidos nossos. Por exemplo, a gente já ouve falar no triptofano, na fenilalanina, na valina, na citosina, na leucina, na isoleucina. E a combinação deles é que fazem a codificação genética. É aquilo que está escrito nos nossos genes, né? Aonde que eu vou procurar isso, né? Quais são as fontes principais? E aí a gente tem uma bela fonte no prato preferido do brasileiro, o feijão e o arroz. É a combinação perfeita, é a que mais completa está de aminoácidos. E se colocar um ovo junto, então fica melhor ainda. Então eu consigo encontrar isso em vários alimentos, como por exemplo o ovo, o amendoim, no trigo sarraceno, no açaí, na banana, na chia, na aveia, no arroz, na carne, em vários alimentos aí que são disponíveis na natureza, né? Que nos é permitido o consumo. Os peptídeos, só para completar aqui, para que serve, né? Eles são um sinal de alerta. Eles são bastante utilizados aí, ó, quando a gente fala como eu falei antes, na minha parte aí da nutrição estética, a gente fica assim bastante ligado nesse amiguinho, porque ele faz a produção das fibras de colágeno e elastina, né? Que deixam a pele firme, que evitam as rugas e as linhas de expressões, né? A preparação da barreira cutânea é ele que faz tudo isso. E aí a gente vai um pouquinho mais além, complementando a fala da professora ali, já entendendo por que o alimento é tão essencial para a gente, o que a falta dele ou o excesso dele nos causa, né? Então, quando eu vou falar lá da falta de nutrientes, eu posso fazer exemplos para vocês. Por exemplo, quando eu começo com cãibra, a avó já dizia, né? Come banana, que a banana tem potássio, então ela te ajuda. Hoje, em tempos odiernos aí, a gente vive estressado, né? Vive cansado. O que é o estresse? A alimentação, ela explica isso como uma baixa da vitamina C, da vitamina B, do complexo B, baixa do magnésio, do manganês e do cálcio. Então, eu consigo prevenir o meu estresse, ou se eu já estou tratando, eu consigo completar esse quadro, né, de tratamento com a minha alimentação. Então, onde eu procuro isso? No tomate, na selga, na carne, né, na alface do nosso dia a dia. E aí eu estou sem disposição, estou lá fraca. O que eu faço para melhorar isso? Então eu sei que a minha quantidade de proteína e a minha quantidade de carboidrato está ficando baixa. Eu vou correndo lá nas minhas fontes, né? Leite, seus derivados, na uva, no morango, no mamão, que a gente fala aqui, né? E o excesso, né? Quando a gente fala no excesso, então eu vou comer um monte para fazer aqui um estoque legal. Não, tudo é uma questão de equilíbrio nessa vida, porque o excesso também faz mal. O excesso pode me causar prisão de ventre, desidratação, pode me causar
pressão arterial alterada, problemas cardiovasculares e a bendita da obesidade, que a gente tanto fala, né? E aí eu entro aqui, prof, o que você estava falando ali, né? A obesidade hoje é um tema bastante discutido e um dado do IBGE, né, recente de 2019, ele coloca para a gente que uma pesquisa feita de 2003 a 2019, ela constatou, né, que o índice de obesos no Brasil passou de 12,2 para 20, com IMC maior do que 30. Agora, o que apavora ainda mais é os excessos de peso, né? O excesso de peso que acomete principalmente as nossas crianças aí. Então, assim, o excesso de peso passou de 43,3 para 41,7. É uma consideração, assim, a ser feita e a ser trabalhada bastante. E aí a gente que bom, fala Tiana. Assim, pode falar. Que bom, Tiana. Vamos puxar uma questão interessante para o nosso, até para te dar uma pausa aí. Hoje, como é o dia da nutrição, você está extremamente empolgada. Mas olha, professora Renata, puxando aí uma fala da Tiana, né? Eu digo que fazer o Educa Brasil produzindo conhecimento não é só o nosso telespectador que aprende. As pautas não são combinadas, né? Nós não fazemos antes um momento, vamos discutir. Não, a gente constrói a pauta, vamos falar de alimentos. E eu vou em busca desses profissionais tão brilhantes como a professora Tiana e como a Renata, né? A nutricionista Tiana e a professora Renata. Para a Ana acabou de nos explicar, né, nessa aula magistral que ela acabou de dar, que o nosso corpo foi se adaptando e que se antes produzíamos X, hoje produzimos menos porque estamos nos deslocando na humanidade, né, no espaço terrestre, né, nesse espaço geográfico, né, Renato? E a gente que é geográfico também produz alimentos diferentes, né, professora Renata? A gente vê, eu aprendi uma coisa agora fantástica. O deslocamento da humanidade fez também uma evolução e deixamos de produzir algumas questões. Como também bem lembrou agora a Tiana, a questão da obesidade na humanidade. Como que nós, né, estamos ficando mais obesos, né? Como que os novos trabalhos, as novas posições também ficando mais obesos. Mas também eu sei que existe uma questão de preservação, né, Tiana? Você falou aí que é uma preservação imaterial. Por exemplo, você falou do arroz, feijão e ovo, né? Essa riqueza brasileira, né? Mas até quando arroz, feijão e ovo? Professora Renata, nos estudos da geografia, nós temos aí um estudo que trata da questão da alimentação, da preservação. Por exemplo, antigamente se tinha X milho. Temos esse milho hoje ainda na humanidade. Quando você vai ao Peru, por exemplo, e é magistral o Peru, né? Você tem uma riqueza, por exemplo, de batata, né? O Peru tem aproximadamente 5.000 tipos de batata, 5.000 tipos de batata. Da mesma forma que ele tem uma quantidade de grãos absurdo no milho, porque num determinado momento, teve um governante que fez todo esse estudo, né? Então, eu gostaria que você falasse, assim, essa geografia do alimento no mundo, né? Para depois nós puxarmos a Tiana aí de novo para continuar na sua fala. Legal. Maravilha, professora. Sim, no campo da geografia, isso tem se destacado muito nos últimos anos, sobretudo aí as pesquisas científicas, né? Então, é mais esse resgate da memória, né, professora? Então, o que um alimento, a memória afetiva. Então, o que um alimento que a minha avó, que a minha bisavó, né, faziam, qual a memória afetiva que eu tenho disso, né? Então, muitos alimentos, né, acabam virando aí um patrimônio culinário que estão aí sempre presentes nos nossos pratos. E isso a gente tem hoje muito no campo da geografia, muitas pesquisas. Eu mesma agora, quando fiz o doutorado, uma das minhas colegas do doutorado foi justamente buscar essa memória afetiva dos registros, das transmissão oral, porque isso remete à nossa herança cultural, né, de país. Então, é fundamental que a gente tenha isso até para entender
todo esse processo de industrialização, de transformação do alimento, né? A expansão das indústrias alimentícias. Então, tem toda uma correlação ali que ela é fundamental nesse processo. E tem muita pesquisa também, quem está nos assistindo e depois queira buscar, tem muito dado, tem muita informação sobre o que isso representa, né? Mas também, professora Dinamara, em função aí do nosso tempo, né, a gente sabe que temos os planos nacionais aí de segurança alimentar e nutricional, tem a Organização Mundial de Saúde buscando e trazendo todos esses dados, essas preocupações, né, casando com tudo que a professora Tiana trouxe agora, ou seja, né, essa alimentação que ela seja adequada, saudável, né, e também buscando, então, respeitar essas especificidades e essas diversidades culturais e regionais dos diversos grupos e etnias também, né? Porque aí eu fortaleço esses grupos e automaticamente eu penso aí na questão dos direitos humanos, enfim. Então, tudo está relacionado, né? Essa questão ali interdisciplinar. Mas aqui eu não poderia de encerrar hoje a minha fala sem colocar que hoje se tem uma preocupação mundial para que a gente possa garantir, por exemplo, sementes, caso a gente tenha, por exemplo, uma catástrofe mundial. Então, hoje, né, na Noruega, nós temos um silo internacional de sementes. Esse silo é denominado de Svalbard, né? E que tem praticamente 90% das sementes existentes no planeta. Tá? Então, isso é para salvaguardar, professora, a biodiversidade do mundo em caso de qualquer catástrofe. Tá? Nós temos brasileiros, então, nós temos uma brasileira agora, 2020, 2021, trabalhando, né, nesse espaço, fazendo esse trabalho. Ela é uma professora de carreira, uma pesquisadora, aliás, de carreira da Embrapa do Brasil, e ela, então, foi selecionada para ajudar nesse processo nesses 2 anos. Então, primeiro, porque nós temos uma mulher, primeiro que, né, o Brasil está presente lá fazendo toda essa pesquisa, esse acompanhamento. Um outro fator que nós temos sementes nossas. Então, quando a professora Tiana fala do arroz e do milho, do feijão, essas sementes nossas do Brasil também estão contempladas nesse grande silo, porque não só no Brasil a gente consome esse tipo de alimento, mas em muitos outros países. Então, por ser um dos alimentos mais consumidos no Brasil e em outros países, a gente tem, né, esses alimentos, assim como grandes, né, espécies aí de sementes que nós temos. Então, claro que a gente torce para que nunca, né, a gente precise utilizar essas sementes, né, porque elas só vão ser utilizadas em caso extremo, né? A gente não quer isso, né? A gente quer que continue esse grande cofre da humanidade sem a necessidade da gente mexer. Em função por que a Noruega, né? Por que num espaço tão longe no Ártico? Em função das questões climáticas. Então, esse armazenamento dentro desse grande silo, que tem todo um cuidado, aí você passa por 6 grandes portas, todas, enfim, automatizadas aí, com senhas distintas, justamente para preservar. Então, se tem um cuidado, alguns chamam isso de Arca de Noé, em função disso tudo, e outros países também têm esse cuidado com as sementes, mas nada se compara, né, professora, ao silo aí da Noruega. E nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, nós temos um biólogo brasileiro que eles também têm sementes, então, mas claro, não é diferente do que esse grande silo aí que vai, né, pensar em grandes catástrofes, em enchentes, em terremotos, enfim, né, aquecimento gradual e tudo mais. Então, isso é bacana pensar. E no Brasil, né, já falando aí do campo da geografia e da biologia, nós temos, então, também a Embrapa, muitos órgãos que têm essa preocupação de pesquisar essas sementes, esse cuidado, só que aqui no Brasil também acondicionado a menos 20. Só que daí é uma condição ali de frio, né, que ele acaba sendo provocado e não é natural, como no caso que nós temos na Noruega, né? Então, claro, as câmeras refrigeradoras ali,
elas acabam sendo diferentes do que o ambiente natural da Noruega. Mas veja, né, a preocupação com o alimento da humanidade, né? E isso chama muita atenção. Então, ele está num túnel a 125 metros, né, aí cravado numa montanha, ou seja, né, toda uma preocupação aí dos países, e aqui na América do Sul o Brasil tem essa liderança, então é importante a gente pensar como, né, a gente já pensa lá no futuro caso isso venha acontecer. Claro que a gente não quer que aconteça, mas um campo também de pesquisa muito grande aí para os geógrafos e para os biólogos, professora. Que maravilha! É bom saber isso, hein, professora Tiana, né? A nossa nutricionista, e saber que o nosso arroz e feijão, apesar de se acontecer alguma tragédia no mundo, ele está salvo, né? E o arroz, que é um alimento não só do Brasil, né? Muitas pessoas pensam, é o brasileiro que gosta de arroz. Talvez, agora você pode falar com propriedade, talvez estamos ficando obesos porque lá estamos largando o arroz e o feijão e nos apropriando de outras questões também. Claro que mudou os hábitos de trabalho, de esporte, de tudo, né? Mas essa questão do banco de alimento e da preservação de um alimento não é só a preservação de um alimento, é a preservação de uma cultura também de um povo. Então, esse processo que o alimento dá. Tiana, eu sei que as suas pesquisas também caminham por uma questão ética, né? Você tem toda uma pesquisa aí com a questão indígena, eu sei que você teve isso já na sua caminhada, principalmente no seu mestrado, e depois você foi para a cultura indígena, né? A observação das estrelas e, por consequência, juntando isto com o alimento, né? E, de novo, né? A geografia, a astronomia, puxando para a questão da alimentação e também da mitologia. Eu gostaria que aí em poucos minutos você falasse, até porque já nós vamos ter que nos despedir no nosso programa. Então, se você conseguisse falar em 2 minutinhos para a gente fazer uma rodada de saudação final. Eu sei que é difícil, fica aí um novo programa. Como minha mãe diz, é uma matraca, quando começa a falar, continua e não para mais, né? Eu só queria fazer um adendo nessa fala da professora Renata ali, para poder completar o meu pensamento também, que a gente bate muito em cima do consumo consciente, né? Justamente para não acontecer isso de a gente precisar utilizar um banco desses de semente futuramente. Então, eu trago assim alguns números para nossa fala hoje que são, de certa forma, um pouco assustadores, da falta de consciência do uso do alimento. Hoje, o relatório de insegurança nutricional e alimentar do ano de 2019 do mundo, ele nos diz que as sobras de alimento no mundo, por causa do uso de coisas que não foram que foram manipulados, mas que não tiveram um consumo, que foram feitos em excessos, enfim, aquilo que vai para o nosso lixo, para o lixo dos restaurantes, para os varejos, de uma forma geral, eles somaram só no ano de 2019 931 milhões de toneladas de alimentos jogados fora, gente. E isso em contrapartida com esse mesmo relatório que traz que no mundo 690 milhões de pessoas em 2019 passaram fome, 10 milhões a mais do que em 2018. E que o primeiro continente a se apresentar com o maior índice de desnutrição e de fome no mundo é a Ásia. A gente geralmente pensa assim, é a África, né? Não, o primeiro continente foi a Ásia, com 381 milhões de desnutridos, e a África fica em segundo lugar com 250 milhões. Só para vocês terem uma ideia de uma comparação que esse relatório traz, que é muito interessante, essas grandes toneladas de alimento que foram jogados fora, dá para colocar em 23 milhões de caminhões de 40 toneladas carregadas. Esses alimentos colocados de uma certa forma interpostos, dá para dar 7 vezes a volta ao mundo, né? Então, é muita coisa que trabalhar com esse consumo consciente poderia poupar bastante, né? Uma alternativa aí que a gente fala para terminar
que são bastante regionais também e que estão sendo utilizadas no combate à fome, e hoje por grandes chefes, aí quem assiste o MasterChef aí pode verificar o que eu estou falando, é as punks, que estão sendo uma alternativa para fazer essa compensação nutricional, que são as plantas não convencionais. Esses matinhos que a gente tem em casa, que a gente acha que não vale nada, às vezes estão sendo utilizados para poder suprir essas necessidades nutricionais. Então, a hora pronobis, que muitos chefes renomados colocam aí nas seus alimentos, nas suas preparações, o fruto da vitória régia, o dente de leão, a azedinha, são todos exemplos, né, que podem ser usados de plantas regionais, porque elas variam de região para região aí, e que podem estar sendo utilizadas. Mas que o consumo ainda é a melhor coisa e que os nutricionistas, fotógrafos, enfim, todos precisamos trabalhar essa ideia por uma situação que precisemos usar aí o Banco da Noruega, como a professora nos coloca. Tá bom. Queridas, nós precisamos fazer a saudação final e tem que ser muito breve, porque na televisão, quando nós fazemos televisão, o tempo voa e extrapola. Bom, você está participando do Educa Brasil. Agora eu passo para as minhas convidadas que realizaram o encontro das ciências biológicas, da geografia com a nutrição. Por favor, palavras finais. Bom, eu só quero agradecer, então, falando junto aí rapidinho. Isso, então, quero agradecer muito a professora Dinamara e também gostaria de agradecer aí essa interlocução com a professora Tiana, aprendi muito, sou eternamente grata, então. Obrigada e um abraço a todos. Eu também gostaria muito de agradecer pela oportunidade, dar os parabéns aos meus colegas, os meus mestres, hoje no Dia do Nutricionista, né? E eu termino com uma frase muito famosa que acho que retrata aquilo que a gente está falando hoje. Hipócrates, o pai da medicina, fala que faça do teu alimento o teu tratamento e do teu tratamento o teu alimento. Então, que seja assim, né? Que a gente use o alimento para nosso benefício e que levamos essa parte da conscientização do uso do mesmo para a nossa vida. Bom, o Educa Brasil, produzindo conhecimento, hoje teve duas convidadas, professora doutora Renata Garbosa, com a sua formação e atuação na área de Geografia e Ciências Biológicas, e a nutricionista e professora Tiana Becker, no dia que comemoramos o Dia do Nutricionista. O Educa Brasil, produzindo conhecimento, volta na próxima semana, sempre na perspectiva de mostrar um caminho para a escolha profissional ou para você empreender em uma nova área. Até breve, fique bem, se cuide!